Um, dois, três, testando, piscadela para vocês, daqui a pouco ela para, vou colocar aqui no modo apresentação, vamos lá, meu vizinho está num momento romântico ouvindo melodias, não sei se vai sair no vídeo, mas são músicas agradáveis e românticas, deve ser aniversário da esposa dele, ele está querendo fazer um agrado, então se vocês estiverem ouvindo a musiquinha ao fundo, não tem problema. Item 9, extremamente cumprido este item, então provavelmente eu vou dividir essa aula em duas ou em até 3 partes. Então essa aqui é a parte 1, é a parte final da interpretação da SE8000 versão 2014, nosso curso de auditoria de sistema de gestão integrado. Este aqui é o item MORE, o item 9, né? É o item do sistema de gestão. Durante a passagem desse, você vai, por que eu não vou direto para o 9 e audito aqui o sistema de gestão dentro do item 9? É essa impressão que dá. Mas dentro da auditoria você tem que correlacionar todos os itens que foram auditados. Então, o item 9 aqui, é um resumão da norma e meio que uma maneira mais facilitada de você fazer a auditoria, mas você tem que amarrar isso com os outros itens, beleza? Então vamos aqui, né, para aquilo ali que é de praxe. Interessante que em outras normas a questão da política vem logo ali de cara, o pessoal falando na criação da política. Aqui nessa 8.000 ele vem lá no item 9, justamente porque é aqui que eu falo do meu sistema de gestão, de como ele funciona e aí meio que como ele deve ser implementado, beleza? Então aqui tem a política. Então, cara, isso aqui vale para qualquer sistema de gestão. A política, ela tem que estar ali, isso aqui não é muito explícito nas outras normas, né? Em todos os idiomas apropriados, né? Você tem que verificar o seguinte, aqui, você está auditando este item aqui. Então, primeiro que se a empresa tem a política, ok, né? E ela informa o pessoal lá, em todos os idiomas, que a empresa escolheu estar em conformidade com a SE8000. Então, preciso verificar, ela redigiu? Show de bola. Informou o pessoal? Beleza. Questão dos idiomas, você tem que olhar, tá, você fez o mapeamento de processo, fez a análise inicial da empresa, só tem brasileiro. Os fornecedores, só fornecedores brasileiros. O cara não tem nenhuma ramificação dentro aí do seu escopo de pessoas que falam outra língua. Então, cara, a política dele tem que estar em português. Agora, se nesse seu mapeamento de processo, nessa avaliação inicial, na questão do contexto da organização, você identificar que ela está envolvida com empresa onde pessoas falam outro tipo de língua, não entendem perfeitamente português, a política tem que estar escrita em outro idioma, esse idioma aí de repente das partes interessadas, onde exista interação, beleza? Isso aqui tanto vale para a criação como para a auditoria. O 9.1.2 é justamente a questão da política, que é que ela deve incluir, cara, esse negócio do comprometimento da organização, qualquer política vai ter isso aí, está em conformidade com todos os requisitos da SE8000, então poderia ser da 9001, tá? Então toda política tem que estar em conformidade com os requisitos da referida norma que você está implementando. Tem as questões aqui, né, de respeitar instrumentos internacionais listados, quando a gente diz na sessão anterior, que se você pega a SE8000, lá no início dela, lá tem todas as questões dos documentos da ONU, da Organização Internacional de Trabalho, das leis trabalhistas, todas essas questões, então tem que estar aqui dentro, entendido, subentendido dentro da sua política, as leis, tudo isso aqui. Então, a sua política ela tem que permear e atender todos esses requisitos. Para facilitar, o que é que eu trouxe? Eu peguei aqui uma política, Sistema de Gestão Integrado, da KID, que é de extintores de incêndio, equipamentos de combate a incêndio, e essa é a política dela de responsabilidade social. Então, vamos ver aqui o tamanho, primeiro o escopo, da unidade de vinhedo, então isso é importante. Essa política é daqui de Brasil, internacional? Não, é da unidade de vinhedo, então o escopo é esse, unidade de vinhedo. Então sempre tem essa questão, né, de assumir o compromisso, até porque a política é isso, de atender os requisitos da SA 8000, das leis e normas nacionais e das convenções aplicáveis das organizações das Nações Unidas, OIT,
e a política social da CLID, tudo isso aqui tem que ser atendido. Então, se a gente volta um slide, é o que é pedido: atender os requisitos da SA, instrumentos internacionais listados na seção anterior, sobre elementos normativos e tudo mais. Vou lá, ó, SA 8000, das leis e normas e das convenções aplicáveis à Organização das Nações Unidas e Organização Internacional. Então, essa parte aqui contempla esse início aqui do texto do 9.1.2. Aí tem o item 1 aqui: não utilizar o trabalho infantil ou forçado ou práticas disciplinares abusivas. Passamos por todos esses itens. Assegurar um ambiente de trabalho seguro, passamos por isso também. Respeito aos direitos da associação sindical, passamos também. Eliminar a existência de qualquer tipo de discriminação, também expliquei isso. Respeitar e remunerar adequadamente a jornada de trabalho, ok. E melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão de responsabilidade social. Então, cara, o que é a política? Na primeira parte aqui eu digo que estou comprometido com a SA 8000 e com as leis nacionais e internacionais e outros órgãos. Provo que estou comprometido com a SA 8000 quando eu coloco aqui, né, o trabalho infantil, o trabalho forçado, o abusivo, o ambiente de trabalho seguro, a questão da associação sindical, a discriminação, remuneração justa e toda a política, todo o sistema de gestão, ele passa por isso aqui, né? A questão da melhoria contínua. Quem assinou? Diogo Rossi, gerente geral. Esse é o cara aqui que autorizou a questão da política e através dele é que a CLID se compromete a cumprir as questões da SA 8000. Então essa aqui é a carinha de uma política. Pode ser maior, pode ser menor, mas eu consigo verificar aqui todas as exigências do 9.1.2, beleza? É assim que você faz a auditoria. No ponto 3, né, o 9.1.3, esta declaração da política devem ser exibidas de maneira destacada e visível, em formato apropriado e compreensível no local de trabalho e nas... Quando o cara fala residência, gente, pelo amor de Deus, não é que é para pegar a política e colar na casa dos trabalhadores. Residências, alojamentos, ou o cara alugou lá um sobrado onde os funcionários vão morar durante um determinado período, então aquele sobrado é como se fosse uma base, um posto de trabalho, é isso que ele significa essa residência, não é para levar a política para casa de ninguém, não. Então a ideia aqui, o que é importante? Ela deve ser exibida de maneira destacada e visível, e num formato apropriado e compreensível. Para auditar isso aqui, observação. Vai verificar onde é que está a política. Muitas empresas colocam lá o resumo da política no verso do crachá do funcionário. Aí o funcionário pega lá e olha, beleza. Compreensível, né? Num formato apropriado e compreensível. Os funcionários conseguem compreender, ler o que está escrito dentro daquele comunicado. A letra é muito pequenininha, está desbotado. Se é possível ler a questão o que está escrito lá onde o cara colocou. O cara colocou no verso do crachá, mas eu não consigo compreender, não consigo ler a questão da política. E eu também posso pensar nisso aqui, só entender a política de responsabilidade social. Então isso aqui é observação. Onde está a política? Está no formato apropriado, e se é possível compreender o que está escrito ali, naquele folheto, no verso do meu crachá, no quadrinho que está colado na parede, no site. Essa é a questão. E também, né, ela tem que estar em todos os lugares ali onde tem trabalhadores ali da empresa. Claro que você também tem que fornecer essa política ali para as partes interessadas direta, fornecedores, prestadores de serviço, o cara tem que conhecer a sua política. No 9.1.4, a organização deve desenvolver políticas e procedimentos para implementar a norma SA 8000. Então, preciso de alguns... o pessoal da qualidade morrendo de alegria aqui. Procedimentos escritos. Não está aqui falando que é escrito, mas, cara, esse tipo de procedimento, dentro dessa norma aqui que é tão subjetiva, é melhor você documentar mesmo. Escrever as regras do seu sistema
do seu sistema de gestão. Os procedimentos lá de contratação, os procedimentos para evitar trabalho infantil, os procedimentos para remuneração justa, o procedimento para controle de hora extra, os procedimentos que comprovem lá a questão da livre escolha, de associação sindical, como essas coisas devem ser tratadas dentro da empresa e tocadas. No 1.5, as políticas e os procedimentos devem ser comunicados de maneiras eficazes. Cara, treinamento, aqui ó, tá vendo? Treinamento. Nesse momento você vai auditar o quê? Vai entrevistar o funcionário, verificando se ele conhece a política, qual é o entendimento dele, os procedimentos que ele tem acesso, se ele entende a questão desses procedimentos. Claro que você tem que verificar o papel desse funcionário, então você mapeou os processos, né, identificou as tarefas, tudo bonitinho, e verificar, o procedimento de recrutamento e seleção e descarte e discriminação não precisa ser de conhecimento do operador da máquina. Então, você não vai auditar isso junto ao operador da máquina, você vai auditar junto com o pessoal do RH, junto dos recrutadores, junto dos gerentes, que também fazem a gestão dessa vaga, se eles têm este conhecimento. Então, a questão do procedimento é como o cara está interagindo. Agora, a questão, o procedimento do controle de hora extra, o funcionário tem que conhecer, né, o cara que opera a máquina. Como é que a empresa vê, como é que ela controla essa questão da hora extra? O funcionário tem que ter este conhecimento desse procedimento. Então você tem que entender através daquela análise inicial, através do mapeamento do processo, através do entendimento do clima organizacional, das responsabilidades e deveres dos funcionários de acordo com a sua função, para fazer a auditoria deste item. E além de comunicar internamente, essas comunicações também devem ser claramente compartilhadas com clientes, fornecedores, subcontratado e subfornecedores. Quer dizer, aqui é o quarteirizado, entendeu? É o quarteirizado. Contratei esse cara que contratou esse cara aqui. Então, todo mundo tem que ter e conhecer a questão das políticas e a questão de trabalho escravo, trabalho infantil, os procedimentos que a empresa adota para evitar esse tipo de coisa. Então, você vai auditar se a empresa tem o procedimento, se as pessoas entendem este procedimento e como é que foi feita a comunicação desses procedimentos e até onde a comunicação foi feita, ok? Veja que a gente tem aqui na quarta esfera, né, o subfornecedor, ok? No ponto 9.1.6, a organização deve manter registros, evidências aqui, registros apropriados para demonstrar conformidade em relação à SA 8000 e sua implementação, incluídos os requisitos do sistema de gestão contidos neste elemento. Os registros associados devem ser mantidos e resumo por escrito ou orais transmitidos a representantes dos trabalhadores. Então, os trabalhadores, o representante dos trabalhadores, ele tem que ter acesso a esses registros que comprovam que a empresa está seguindo e está em conformidade com a SA 8000. Então, eu tenho lá um documento que comprova que eu rastreio meus fornecedores, subcontratados com relação ao trabalho infantil. Eu tenho lá a comprovação que não existe nenhuma discriminação com relação a cargos e salários, a promoção de funcionários, discriminação na contratação. Então, tenho que evidenciar essas questões, pode ser até o próprio relatório de auditoria interna, e isso tem que ser fornecido aos trabalhadores. Isso é uma maneira quando assim, o cara diz assim, que os registros da comprovação que a empresa atende os requisitos da SA 8000 e que ele tem que ser fornecido ao representante dos trabalhadores, isso é uma maneira de amarrar o sistema, porque se o cara não está cumprindo e ele cria lá um registro falso, que ele está atendendo os requisitos, quando isso vai cair no representante do trabalhador, ele fala, opa, isso aqui é mentira. E ele vai repassar para os trabalhadores. Você, quando for auditar esta questão,
vai ser mais fácil identificar a não conformidade. Então, o que é que eu audito aqui? Primeiro, se a empresa tem os registros para mostrar as conformidades. Durante todos os itens lá, eu fui passando o que é que deve ser solicitado, como deve ser solicitado e como deve ser auditado. Então, primeiro, se ela tem esses registros organizados, ok. E se eles são passados para os representantes do trabalhador. E aí você tem que entrevistar esse cara também para verificar. Você recebeu esses registros, tem contato, ok, repassou para os trabalhadores. Então, isso que você audita aqui no 1.6 do item 9. Tá? O 9.1.7, a organização deve regularmente conduzir uma análise crítica. Essa questão, né? Então, como é que você audita isso aqui? Então, o cara tem que fazer reunião para verificar se a política, os procedimentos que foram implementados ou a implementar da S8000 estão, como é que está o desempenho? Se está melhorando as questões da responsabilidade social da empresa, se esses procedimentos, ou se essa reunião de análise crítica, ela tem comprovações lá da melhoria contínua, da busca. Olha, então a gente teve uma falha aqui, precisamos melhorar, tá bom, mas ainda temos coisas acontecendo que não deveriam acontecer. Então, você vai pedir aqui a ata, né, a ata de reunião de análise crítica, e vai estudar essas atas e verificar se existem lá indicadores que mostram que a empresa busca a melhoria contínua. Então, que essa reunião realmente de análise crítica, os caras analisam de maneira efetiva a questão da política, dos procedimentos, do seu sistema de gestão e se eles buscam pela melhoria contínua do sistema. É longo esse item 9, hein, cara? Pelo amor de Deus, deixa eu ver. Já estou em 16 minutos, ainda estou no 9.1.8. Acho que vão dar mais de 3 aulas. 9.1.8, a organização deve tornar a sua declaração de política disponível publicamente às partes interessadas, de uma forma e maneira eficaz quando solicitado. Então, olha, quando solicitado. Interessante é que lá no início deste item, ele deixa claro que a política tem que ser de conhecimento de praticamente todo mundo. Cliente, fornecedor, subcontratado, quarteirizado. E aí você fala assim, quando solicitado? Isso aqui é o seguinte, um determinado órgão público, sei lá, solicitou a política de responsabilidade social. De repente ele não fazia parte, ele não estava no escopo da organização, ele não era uma parte interessada, mas por uma coisa pontual, por uma ação pontual, ele precisou solicitar a política da empresa. De repente teve uma denúncia lá de trabalho infantil, sei lá. Então esse órgão público não estava aqui dentro do escopo da parte interessada e ela solicitou. Ela falou, deixa eu ver a sua política de responsabilidade social, os seus procedimentos. Como é que você previne a questão da exploração do trabalho infantil? Então, nesse caso, a empresa tem que, de maneira eficaz, fornecer essa política. O que é que você audita aqui? Cara, que você audita papel. Não tem o que falar. Às vezes a empresa ela vai mostrar para você que ela fornece a política para as partes interessadas, mesmo que não solicitadas, porque no item anterior, 9.1.5, ou no 9.1.2, agora eu não lembro, diz a questão da comunicação, a política, um monte de grupos, então você indica, você fornece essa política, mas que você tem algum procedimento de mecanismo de comunicação para atender uma solicitação de grupos que estão fora da sua parte interessada. Então, aqui é basicamente atender algum tipo de procedimento. Pode ser que, de repente, a política no site seja já o suficiente, com algum número que a pessoa ligue lá com alguém do Comitê de Responsabilidade Social para falar sobre a política, explicar alguma coisa que o cara tenha ficado com dúvida. Então, o que você tem que auditar aqui
é a questão do mecanismo de fornecimento, de como é publicada a questão da política a partes interessadas que solicitam, e normalmente isso aqui vai acontecer quando a pessoa está fora do seu grupo de interesse, porque dentro do grupo de interesse, já é obrigatório você fornecer essa política, beleza? 9.2, acabamos o 9.1, então vou tratar isso aqui na próxima aula para a aula não ficar muito longa, beleza? Encerrando por aqui, até daqui a pouco. Deixa eu pausar esse trem.